Casa, família, planos em comum, uma vida a dois. Uma realidade distante dos nossos dias, certo? E se tivesse isso tudo, mas perdesse isso de um momento para o outro? Era pegar numa máquina do tempo ou em balões de hélio amarrados a uma casa? Vai dar ao mesmo. Up Altamente é um filme de comédia dramática e aventura dirigido por Pete Docter em 2009. O enredo parece simples. Aparentemente estamos a assistir a mais um filme de animação para crianças. Contudo, logo nos primeiros minutos, somos conduzidos numa viagem emocional, onde presenciamos a alegria de duas crianças que se conhecem. Forma-se a expectativa da criação de uma família e a experiência com a tristeza de perder um ente querido. Tudo isto nos é contado à medida que nos envolvemos com as personagens e começamos nós também a viver com elas o sonho de uma viagem há muito aguardada. Ao longo do filme acompanhamos a história da Ellie e do Carl. Diríamos nós, um casal como os que se faziam antigamente. A vida deste casal é mostrada parcialmente, salienta os momentos de maior impacto. Assistimos ao amor, à entrega e à dedicação deste casal. A cumplicidade e a confiança mútuas são notáveis. O sonho que os uniu em amizade é o mesmo que permanece depois de casarem. Viajar até às cascatas da América do Sul. O único problema é a vida normal. Existe sempre algo que precisa de ser priorizado. Seja um braço partido, o rebentar do pneu que precisa de ser substituído ou um telhado para reparar. Até que a velhice acontece, quase sem darmos conta. E é nesta fase onde o Carl começa a questionar todos os sonhos que ficaram para trás e as promessas que ele não cumpriu. Nos primeiros minutos, compreendemos a importância dos relacionamentos baseados na confiança, na entrega, na fidelidade e principalmente o impacto que este tipo de relações produzem na nossa vida. Mesmo no meio dos desafios e dificuldades da vida, quando temos alguém ao nosso lado, tudo fica muito mais leve. What do I do now, Ellie? Com a perda da sua esposa devido à avançada idade, Carl entra num processo de luto difícil. Existe uma clara mudança de comportamento. Fica mais rabugento, menos tolerante às mudanças e procura manter intacta a memória e a imagem da sua esposa. Recusa-se a mudar de casa ou a permitir-se ter novas relações de amizade. A empatia leva-nos a recordar momentos da nossa vida em que experimentamos os mesmos sentimentos de dor, solidão e até a perda de alguém amado. Estes momentos são sempre desafiantes e decisivos na formação do nosso caráter. Para o Carl, não foi exceção. Mas então como podemos lidar com o sentimento de perda, com as histórias, as memórias e lembranças deixadas pela pessoa amada? O propósito do filme é trazer luz a estes sentimentos, à medida que explora o luto e os desafios da personagem. Sem nada a perder, Carl decide fazer algo invulgar. Coloca todos os balões de hélio presos à lareira da casa, faz uma vela com as cortinas velhas
e um leme com um moinho de café, e decide embarcar na viagem dos sonhos da Ellie, decidido a cumprir a promessa que fez quando ainda era uma criança. Demonstra-nos que nunca é tarde e que para lidar com o luto é mais fácil levar todas as recordações, as memórias e os sonhos do passado atrelados connosco na tentativa de voltar a viver. Será assim? No meio de uma tempestade, e acompanhado de um amigo forçado, o Russell, que é uma criança decidida e obstinada em ajudar um idoso para poder ganhar a sua medalha e ser condecorado como escoteiro. Eles iniciam a viagem mais improvável de sempre. Um idoso de 70 anos e uma criança obesa, sem qualquer competência de sobrevivência, a sobrevoar o continente americano em direção a uma floresta virgem. Ellie is so beautiful. We made it. We made it. Russell, we can float right over there. A imagem da casa é sempre uma constante. Mas por que é tão importante? Desde o início, é nessa casa onde o Carl e a Ellie se encontram pela primeira vez. Quando casam, é essa a casa que eles compram e restauram para se tornar o seu lar e simboliza toda a história deles os dois. Por isso, para o Carl é tão difícil desprender-se dela. Ele cuida de todos os objetos que estão dentro dela e não está disposto a mudar nada de sítio. Na sua cabeça, mudar alguma coisa dentro da casa seria mudar as lembranças que tinha com a sua esposa. A casa é a memória mais próxima, real e tangível que ele mantém com a Ellie. Quando tudo muda à sua volta, ele continua a recusar fazer parte do mundo real e fica fechado dentro de si mesmo, no seu próprio sofrimento, com a perda e com o luto. Mas todos nós olhamos para trás. Talvez até consideremos que vivemos momentos de felicidade no passado, que gostaríamos de reviver. O problema não são as nossas lembranças, mas sim quanto nós permitimos que elas definam e condicionem todas as nossas escolhas no futuro. Esta metáfora sobre a casa é mantida ao longo da aventura que ele vive. Ele não consegue largar a casa, mesmo quando isto se torna uma carga e um peso desnecessário na sua viagem. Oh, tents are hard. Wait, aren't you super wilderness guy? With the GPMs and the badges? Yeah, but can I tell you a secret? No. All right, here it goes. I never actually built a tent before. There, I said it. You've been camping before, haven't you? Well, never outside. Well, why didn't you ask your dad how to build a tent? I don't think he wants to talk about this stuff. Why don't you try him sometime? Maybe he'll surprise you. Well, he's away a lot. I don't see him much. He's got to be home sometime. Well, I called, but Phyllis told me I bug him too much. Phyllis, you call your own mother by her first name? Phyllis isn't my mom. Oh. É no meio da aventura que a relação com esta criança começa a surgir. Carl percebe os desafios e as carências do Russell e dá por si a tornar-se quase um protetor. Isto desperta nele um sentimento parental, sendo esta a primeira vez que o Carl consegue sair da sua dor e do seu luto para olhar para a dor de uma outra pessoa. Por outro lado, o Carl começa a relacionar-se com uma ave rara, a quem o Russell dá o nome de Kevin, e também com o Doug, um cão meigo e simpático que o adota como seu novo dono. E como bom filme animado, também temos o nosso vilão, um idoso obcecado em encontrar a ave para poder recuperar a sua credibilidade como explorador. Ambos estavam na mesma condição emocional. Enquanto um não conseguia ultrapassar a perda da esposa, o outro, de igual forma, não ultrapassou a perda da credibilidade. No meio da tentativa de recuperarem o que perderam, perdem juntamente com isso o sentido social e moral. Eles estariam dispostos a qualquer coisa para voltar à glória do passado. Tanto para eles como para nós, o que faz a diferença são os relacionamentos que permitimos que nos influenciem.
Here. I don't want this anymore. Carl finalmente chega ao local onde a sua casa irá ficar, tal como vimos no desenho inicial da Ellie. Ao invés de satisfação e alegria, surge um sentimento de vazio, o que o leva a rever o livro de aventuras que a sua esposa tinha deixado para ele. Quando abre as páginas das aventuras que iriam viver juntos, percebe que o livro está preenchido, não com as aventuras na América do Sul, mas com as fotografias que representavam a vida a dois. Fotografias do cotidiano, daquilo que eles viveram juntos, da simplicidade da vida a dois, acompanhado de uma nota final da Ellie que dizia: "Obrigada pela aventura. Agora, procura uma nova aventura." E tu? Já abriste o teu livro de memórias? O que é que encontras aí? Aventuras do passado ou expectativas para o futuro? Blue one. Red one. Blue one. Ray one. Red one. That's a bike. It's red, isn't it? Mr. Fredrickson, you're cheating. No, I'm not. Red one. That's a fire hydrant. Maybe I need new glasses. Another blue one. A verdadeira aventura não se encontra nos momentos extraordinários, mas sim na simplicidade da vida. Aguardamos uma vida inteira à espera daquele momento que mudará para sempre a nossa existência, sem percebermos que a vida é tudo aquilo que acontece enquanto procuramos esse momento. E quando isso acontece, também podemos encontrar nesta vida a tristeza, a solidão e a dor, porque estes são aspectos que simplesmente não podemos apagar ou ignorar. Eles são inerentes à nossa condição humana. Não se preocupem em juntar riquezas neste mundo, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões assaltam e roubam. Preocupem-se antes em juntar riquezas no céu, onde não há traça nem ferrugem para as destruir, nem ladrões para assaltar e roubar. Onde estiver a vossa riqueza, aí estará o vosso coração. É uma escolha. Podemos permitir-nos ficar presos à dor ou decidir entregá-la a quem realmente sabe fazer com ela a diferença. É este Senhor que, como um pai, carrega a nossa dor, entende o nosso sofrimento e traz-nos alívio no meio das tempestades. Ele não está ausente, nem distante, mas está tão próximo que cuida de todo aquele que dele se aproxima. Obrigado por teres assistido até aqui. Espero que esta reflexão tenha despertado o teu interesse para veres ou reveres o filme. Se ainda não o fizeste, aproveita para subscrever e deixar sugestões e opiniões nos comentários. Voltamos a falar no próximo Dose Mensal de Cultura. Que Deus te abençoe.